E aí, pessoal? Então, chegou o dia da gente começar a falar de inteligência artificial para escritório de contabilidade. Eu sou o Paulo Soares, da DPComp e do Nota Já, e a gente está oferecendo esse mini curso de graça que é para ajudar os nossos amigos que trabalham em escritório de contabilidade. Como eu trabalhei muitos e muitos anos em escritório de contabilidade, eu conheço quase todos os problemas que se enfrenta no dia a dia dessa rotina. Então, hoje é uma aula introdutória e eu preciso iniciar dizendo que nesse curso de inteligência artificial, a aula introdutória ela é tão importante ou até mais importante do que as aulas práticas. E vocês vão entender por quê. Se você não tiver o espírito correto que eu vou passar para vocês nessa aula introdutória, não vai adiantar nada vocês ficarem mexendo no site do chat GPT, por exemplo, porque vocês vão acabar ficando muito, muito limitados, tá bom? Então, vamos para a nossa apresentação e começar o assunto. Então, a gente já viu aqui que é uma aula introdutória e eu vou falar para vocês esses assuntos aqui. Como eu disse antes, qual é a sua postura em relação à inteligência artificial? O que eu quero dizer com isso? Você considera que a inteligência artificial é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque tem muita gente criando um preconceito dizendo: a inteligência artificial vai piorar o mundo, a inteligência artificial vai roubar meu emprego, o ser humano vai ficar obsoleto, não vai servir mais para nada. Então, essa postura em relação à novidade que é a inteligência artificial é a mesma postura que as pessoas tiveram na década de 80, por exemplo, em relação a microcomputadores. No começo da década de 80, tinha empresa que falava assim: não, eu não vou me render a essa modernidade de comprar um computador para a empresa. Veja, é a mesma coisa que na época que começou a aparecer a internet, você dizer assim: não, a internet é uma bobeira, eu vou viver só no mundo real, eu não vou participar do mundo virtual. Hoje, a gente pensando nisso, uma pessoa que no passado não queria ter um microcomputador na empresa, ou uma pessoa que não queria usar a internet porque não queria viver no mundo virtual, hoje é uma coisa que a gente dá risada, né? Não existe nada sem computador, sem internet, sem telefone, smartphone. Hoje a gente não consegue viver. E vai acontecer exatamente a mesma coisa com a inteligência artificial. Então, qual é a postura que você tem em relação a ela? Você tem uma postura de defesa ou você tem uma postura de enfrentamento? Então, eu vou enfrentar essa coisa nova e vou aproveitar essa coisa nova a meu favor. Então, eu posso entender que aprender a inteligência artificial é um obstáculo ou uma barreira. O que significa? Qual a diferença? Barreira é aquilo que você não consegue transpor. Eu não consigo passar daquele ponto. Obstáculo é um ponto difícil, mas eu vou me esforçar e vou conseguir superar. Então, a inteligência artificial ela precisa disso. Para que ela comece a funcionar para você, a primeira questão é você mudar a sua postura. Você precisa olhar para a inteligência artificial e falar assim: isso aqui é muito legal, isso é muito bom e eu vou saber mexer nisso. E isso vai fazer parte do meu mundo, tá? Então, essa questão da postura é importantíssima. Não pode ter medo da inteligência artificial, tá? Usar todos os dias e expandir as suas habilidades. A inteligência artificial, ela, assim como o computador ou a internet, ela tem o seu jeito de ser, suas características. E se você não utilizar, você esquece. Tudo aquilo que a gente não usa, a gente esquece. Então, da mesma maneira, quando a gente tem um software de computador e a gente usa só o básico, a gente só usa o básico e tem um monte de outros potenciais. Acontece isso muito com o telefone, quando a gente compra um smartphone novo, né? Ele é capaz de lançar um foguete para a Lua, mas a gente acaba usando só o Google e o WhatsApp. Por exemplo, é o que eu faço. Eu só uso o WhatsApp, o Google e o Instagram. E o telefone é capaz de fazer mil coisas, né? O chat GPT, que é o que a gente vai usar como exemplo, porque é o melhor chat e gratuito, tá? Tem a versão paga, que não é necessário, né? Pelo menos para quem
está começando, tem a versão paga e a gratuita. A gratuita já é mais do que suficiente para aquilo que a gente vai abordar aqui nesse curso e que é mais do que o suficiente para te ajudar no seu dia a dia, né? Então, o chat GPT, ele tem muitos recursos e você precisa conhecê-los para que, de fato, ele sirva com todo o potencial que ele foi criado, tá bom? Então, você precisa treinar, você precisa treinar. Ele é uma ferramenta como outra qualquer e depende do piloto. O que que significa isso? O chat GPT, ele não vai fazer nada sozinho. Ele depende de quem está operando. Então é a mesma coisa que eu pegar um carro de corrida muito, muito bom e colocar para uma pessoa que não sabe dirigir. Ah, então eu coloco uma Ferrari, uma Lamborghini, uma McLaren na pista e coloco uma pessoa que acabou de tirar carta, por exemplo. Esse carro vai andar bem? Não. Você vai ver a volta dele na pista e vai falar assim: nossa, que volta horrível. Se bobear, ele vai até bater, rodar. Mas se eu coloco um bom piloto no carro, aí a coisa é diferente. Então, o chat GPT, ele é um carro, ele é uma ferramenta, ele é só um instrumento para ser utilizado. Agora, quem vai usar o instrumento, falando de instrumento, é um ótimo exemplo. Eu posso ter o melhor violão do mundo. Eu não sei tocar violão. Se você me der o melhor violão do mundo, eu vou ficar dedilhando ali algumas coisas sem sentido nenhum. Mas o violão é bom. Quando você dá esse violão na mão de um músico, de um musicista, esse musicista vai tirar um som maravilhoso. Então, veja, depende do piloto. Então, depende de você o quanto o ChatGPT vai te ajudar ou não. Porque as capacidades dele são praticamente ilimitadas, levando em consideração o tipo de tarefa que a gente vai dar para ele nesse curso, tá bom? Inteligência precisa ser treinada, assim como um assistente que você contratou. Então, imagina o seguinte: quando você, vamos supor que você tivesse orçamento para contratar uma pessoa para ser seu assistente. Ele não vai ter outra função na empresa a não ser seu secretário particular, sua secretária particular, seu assistente. Imagina então que eu contratei o Joãozinho para ser meu assistente. Coloco ele do lado da minha mesa e falo assim: é isso aí, Joãozinho, vamos começar a trabalhar. Eu preciso treinar o Joãozinho. Eu preciso dizer para ele o que a gente faz, o que eu quero que ele faça e de que jeito eu quero que ele faça. O chat GPT é a mesma coisa. Eu preciso dizer para ele o que eu quero, como eu quero, quem eu sou, né? A gente vai ver daqui a pouco sobre isso, mas eu preciso treinar o chat da mesma maneira que eu treinaria uma pessoa para trabalhar comigo, né? Então, não caia na ilusão de que ele vai fazer sozinho alguma coisa, e aí você tenta fazer com que ele faça sozinho, ele não vai fazer, ou se ele fizer, ele vai te dar uma resposta medíocre, e você vai desanimar. Vai falar que ou a inteligência artificial não funciona, ou que você não é capaz de mexer na inteligência artificial. Nesse momento é porque você não é capaz de mexer na inteligência artificial, tá? Porque ela está lá e ela é capaz de fazer tudo e até mais do que tudo do que você precisa. Ela só depende de ter um bom operador, tá bom? Você e seu assistente precisam se conhecer. É disso que eu estou falando. Eu preciso dizer para o chat o que, que eu faço, quem eu sou, o que, que eu preciso. E eu vou mostrar para vocês aqui como se faz isso, tá? Então, quanto mais o chat GPT te conhecer, melhor serão as respostas dele. Quanto mais você souber do que ele é capaz, melhor você vai poder fazer as perguntas, tá bom? Seu assistente é superdotado e você pode definir a personalidade dele a cada trabalho. Essa é uma questão muito interessante. Eu posso chegar para o chat GPT e posso dizer assim, vou falar grosseiramente, né? É, agindo como Agindo como um especialista em tributos, me responda. Então eu estou, antes de fazer a pergunta, eu estou pedindo para ele assumir uma personalidade. Eu posso dizer assim: agindo como um contador experiente, me responda. E aí eu faço a pergunta, né? Então, a maneira que você vai tratar o chat é que vai determinar como ele vai se comportar.
Então, ele está ali para receber ordens. O que você precisa treinar? Você precisa treinar a capacidade de criar e dar as ordens para o chat. É isso que você precisa fazer. É esse o principal treinamento. Então, as pessoas falam uma palavra aí que chama prompt. O que é o prompt? Prompt não passa das instruções que você vai dar para o computador. Em um paralelo grosseiro, é como um programador de computador. O programador, ele senta e ele sabe a linguagem que ele precisa dizer assim para o computador, mas ele diz assim, como se fosse em linguagem natural, ele diria assim: pegue esse número e multiplique por aquele, e subtraia daquele, colocando uma fórmula, por exemplo. Aí o computador vai e obedece aquilo que você faz. É um prompt, é uma instrução, eu estou dando uma instrução. Só que aqui eu não preciso ser um programador, fazer uma faculdade de programação ou um curso de programação. Não, basta que eu use a minha capacidade lógica, basta que eu use os meus conhecimentos para que eu consiga transmitir para o chat o que eu preciso de fato. Mas não adianta eu ser genérico, não adianta eu falar do nada alguma coisa. Eu preciso ser específico, eu preciso saber o que eu quero. E eu preciso dizer para ele, porque ele é uma pessoa superdotada, só que ele não sabe o que eu quero. Então, do que adianta uma pessoa superdotada do seu lado, que tem praticamente todo o conhecimento do mundo nele, mas ele fica ali te esperando. E ele só te entrega o que você pedir. Ele não vai entregar nada além do que você pedir. Então, se você não souber fazer o pedido, não adianta nada, porque o chat não faz nada sozinho. Depende do piloto. Então, o que você precisa treinar é ser um bom piloto. Quanto melhor piloto você vai ser, melhor vai ser o resultado que você vai receber da ferramenta, tá bom? Quanto mais profundo e personalizado o relacionamento, melhor. Quanto maior o relacionamento que você vai ter com o seu chat, por quê? Porque você vai criar o seu perfil e esse seu perfil, ele vai aprender com você. Cada trabalho que você fizer junto ao chat, ele vai aprender um pouquinho de você e ele vai ficar com tudo registrado, tá? A gente vai mostrar isso na prática. Então você precisa de fato investir nesse relacionamento entre você e o chat, tá? E como eu disse antes, nós vamos usar o chat GPT gratuito. Ele possui muitas informações e você precisa direcioná-lo. O chat GPT, como eu disse antes, é um assistente seu que está ali sentadão em cima de todo o conhecimento do mundo. Ele está ali, parado. E aí ele está esperando você pedir. Ele está esperando você pedir, né? Então, existe isso até em buscas como no Bing ou no Google, né? Você faz buscas no Google às vezes que não traz nada de bom. Você vai lá e faz uma pesquisa no Google, não traz nada de bom. Aí o que você precisa fazer? Você precisa refinar a pergunta, você precisa achar a palavra certa. E aí você vai refinando a sua pesquisa, vai deixando ela cada vez mais específica e você acaba aprendendo. Quando o Google chegou, a gente também não sabia usar. E aqui a gente também precisa aprender a usar, tá? Então, chega de papo e a gente vai agora para a nossa pedacinho da aula que é prático, tá bom? Então eu vou entrar aqui no chat GPT, que é o meu, como vocês podem ver. Vocês vão entrar, é só vocês procurarem chatgpt.com, é esse o endereço, tá? Chatgpt.com. E aí lá vocês vão se cadastrar, né? Eu, por exemplo, uso uma conta do Google, então diretamente da conta do Google que eu entro, mas é bem fácil, é só vocês entrarem lá no chat e criar o cadastro de vocês, ou já entrar com o Google ou com qualquer outra rede social lá. E aqui, ó, você pode ver, tem a minha fotinho, porque aqui é o chat do Paulo, tá? Então eu clico aqui, ó, e ele me diz aqui, ó, meus GPTs, personalizar configurações. Eu vou entrar aqui, ó, e já vamos personalizar. Então, ele diz assim, ó, instruções personalizadas. O que você gostaria que o chat soubesse a seu respeito para fornecer melhores respostas? Olha que eu falei, o relacionamento.
o próprio chat está me perguntando: "O que você gostaria que o chat soubesse sobre você?". É aquela conversa que você vai ter com seu assistente. Então você vai chegar e vai falar assim: "Olha, eu sou uma pessoa que trabalho assim, faço isso, gosto daquilo", para trabalhar, né, eu tô falando de trabalho aqui. Você pode usar esses princípios para outras coisas também, mas o curso é específico para trabalho, tá. Então aqui, por exemplo, eu vou dizer assim, olha que interessante, ó, e ele dá várias sugestões. Onde você está, com que você trabalha, quais são os seus hobbies e interesses, sobre quais assuntos você pode falar por horas, quais são alguns dos seus objetivos, né? Ele te dá essas perguntas aqui como sugestão do que você vai dizer. Então, por exemplo, aqui para essa questão, eu vou dizer assim: trabalho com legislação e contabilidade. Faço pesquisas, eh, jurídicas e práticas e costumo escrever bastante e preciso de ajuda na redação. Por exemplo, aqui é um exemplo fácil que eu estou utilizando para vocês. E aqui, como o chat GPT deveria responder? Aqui ele também vai me dar algumas informações. O chat GPT deve ser mais formal ou informal? No meu caso, formal, né? Porque a gente está falando de contabilidade, de questões jurídicas. Em geral, as respostas devem ser mais longas ou mais curtas? Como o chat GPT deve se dirigir a você? O chat deve ter opiniões sobre os tópicos ou manter a neutralidade? Veja, você pode determinar a personalidade do seu chat GPT, tá? E se você não faz isso, ele vai te tratar como uma pessoa desconhecida. E quando você conversa com uma pessoa desconhecida, você não sabe o que ela de fato está pensando e o que ela quer, tá? Então aqui eu vou colocar que, eu vou dizer assim, ó, você, você deve ser formal e responsável em relação às perguntas que te farei e responder da maneira mais completa possível. Aqui dá para se alongar, você fica à vontade, tá? Mas é dessa maneira que você precisa tratar o chat. E aqui eu vou e salvo, tá? Então, salvei. Então, a partir de agora, o chat sabe mais ou menos o que eu quero, tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês uma novidade muito interessante que chama, ó, explorar GPTs, tá? Então você clica aqui em explorar GPTs e olha, eu estou no gratuito aqui, tá? E aqui ele mostra uma série de um tipo de estilos de chat GPT, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho vários exemplos. Esse aqui, por exemplo, é para quem é criador de logotipo, né? Mas eu vou usar o exemplo que eu uso no meu dia a dia, que esse aqui está escrito, ó, write for me, né? É, que significa escreva para mim. Então você seleciona esse daqui, como eu já tenho ele selecionado aqui, tá vendo? Ó? Então eu tenho um chat GPT genérico e aqui eu tenho um chat GPT para escrita, tá bom? Para escrita. Então você vai, aqui você pode colocar aqui no Ver Mais, e aqui tem, ó, uma série. Então para quem usa foto, para quem quer fazer
um desenho animado de você mesmo, né? Tem tudo que você imagine aqui, tá bom? Mas, no meu caso, o que vale para mim nesse momento é o que me ajuda a escrever, tá bom? Então, ó, eu cliquei agora aqui e eu estou no meu chat GPT, mas eu estou num, num arquivo personalizado aqui, que é o Escreva para mim, tá? E aí eu vou aqui dar um exemplo. Primeiro exemplo que eu vou dar, porque essa aula é a primeira e é a mais básica, é uma situação que eu já vivi muitas vezes em outros escritórios de contabilidade que eu trabalhei, que é uma dificuldade de escrita, né? Isso é uma coisa que é genérica no Brasil, todo mundo tem essa dificuldade, eu também tenho. Então, quando eu vou escrever alguma coisa que eu fico preocupado, eu escrevo junto com o meu assistente, que é o Chat GPT para a escrita. E eu vou dizer aqui para ele, por exemplo, você lembra que eu já falei para ele que eu quero que seja completo, que seja formal, né? Então eu vou dizer assim, olha, preciso redigir um e-mail para meus clientes pedindo que eles não atrasem o envio dos documentos mensais até o prazo máximo do dia 10 de cada mês. E aqui ele começa. Claro, aqui está um exemplo. Assunto importante. Prazo para o envio de documentos mensais. Prezados clientes, espero que esta mensagem nos encontre bem. Gostaria de lembrá-los da importância de enviar os documentos mensais até o prazo máximo do dia 10 de cada mês. A pontualidade no envio desses documentos é crucial para garantir que possamos atender a todas as suas necessidades contábeis e fiscais. Eu falei isso para ele? Não, mas ele já sabe porque eu disse para ele o que eu faço da vida, né? Então, veja aqui, de fato, quanto mais ele me conhece, mais coisas automáticas ele pode fazer para mim, tá? De maneira eficaz e dentro dos prazos estabelecidos. Eu falei isso para ele. Sabemos que a rotina diária pode ser corrida e cheia de compromissos, mas a entrega antecipada dos documentos nos permite analisar e processar as informações com mais precisão e cuidado, cumprir com todas as obrigações fiscais dentro dos prazos regulamentares, evitar multas e sanções decorrentes de atraso na entrega. Contamos com a sua colaboração para que possamos continuar a oferecer um serviço de alta qualidade. Caso tenha alguma dúvida ou precise de assistência no processo do envio dos documentos, nossa equipe está à disposição para ajudá-lo. Agradecemos desde já pela compreensão. Quanto tempo ele demorou para fazer esse e-mail? 2 segundos? E eu fiz um pedido simples. A gente tem que admitir que é um ótimo e-mail. Mas e se eu não quisesse? E se eu quisesse um e-mail diferente? Tá bom, eu gostei desse, tá? Mas eu posso dizer assim, ó. É, eu que gosto de falar assim com ele, você não precisa, tá? Mas eu gosto de falar assim, por favor, diminua um pouco a extensão do texto. E lá vai ele. Pronto. Ele resumiu o outro e-mail que ele fez, tá? E enquanto eu não gostar, eu posso ficar pedindo aqui, ó, gerar novamente. Se eu clicar aqui, ó, gerar novamente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer outra versão. E eu, quanto mais instrução, ó, ele fez um menor ainda, ó. Agora só tem 2 parágrafos. E assim por diante, tá? E aí eu clico aqui, copiar, copio, colo o e-mail, colo o texto do e-mail no próprio e-mail e envio o e-mail para todo mundo que eu preciso enviar, tá?
Então era isso, pessoal. Como vocês puderam ver, essa aula foi uma aula básica, mas uma aula importantíssima, como eu disse, porque antes de saber a prática para a inteligência artificial, você precisa saber da teoria. E a teoria é saber fazer perguntas, é deixar que o chat te conheça e você moldar a personalidade do seu chat. O meu chat já é meu amigão. Você viu aqui? Eu não falei para ele para quem que era, eu só falei que era para os meus clientes, mas ele mesmo, sabendo de quem eu sou, já fez um e-mail para meus clientes de escritório de contabilidade. Então era isso, pessoal. Se você gostou, dá um like nesse vídeo. Eu vou fazer várias outras aulas. Como esse é um curso aberto, clica no sininho de notificação, que é para você não perder nenhuma das aulas, tá? E então, segue a gente no Instagram e também no YouTube, que aí vocês vão saber sempre o que a gente está fazendo. E não se esqueçam, DPComp, tradição em sistemas desde 1981.